Decreto 6.049. Aprova o Regulamento Penitenciário Federal. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 e 6, alínea A, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas leis 7.210 e 10.693, decreta: artigo 1º. Fica aprovado o Regulamento Penitenciário Federal na forma do anexo a este decreto. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Regulamento Penitenciário Federal. Título 1. Da organização, da finalidade, das características e da estrutura dos estabelecimentos penais federais. Capítulo 1. Da organização. Artigo 1º. O sistema penitenciário federal é constituído pelos estabelecimentos penais federais subordinados ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Artigo 2º. Compete ao Departamento Penitenciário Nacional, no exercício da atribuição que lhe confere o parágrafo único do artigo 72 da Lei 7.210, Lei de Execução Penal, a supervisão, coordenação e administração dos estabelecimentos penais federais. Capítulo 2. Da finalidade. Artigo 3º. Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Artigo 4º. Os estabelecimentos penais federais também obrigarão presos, provisórios ou condenados sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, previsto no artigo 1º da Lei 10.792. Artigo 5º. Os presos condenados não manterão contato com os presos provisórios e serão alojados em alas separadas. Capítulo 3. Das características. Artigo 6º. O estabelecimento penal federal tem as seguintes características: inciso 1. Destinação a presos provisórios e condenados em regime fechado. Inciso 2. Capacidade para até 208 presos. Inciso 3. Segurança externa e guaritas, de responsabilidade dos agentes penitenciários federais. Inciso 4. Segurança interna que preserve os direitos do preso, a ordem e a disciplina. Inciso 5. Acomodação do preso em cela individual. Inciso 6. Existência de locais de trabalho, de atividades socioeducativas e culturais, de esporte, de prática religiosa e de visitas, dentro das possibilidades do estabelecimento penal. Capítulo 4. Da estrutura. Artigo 7º. A estrutura organizacional e a competência das unidades que compõem os estabelecimentos penais federais serão disciplinadas no regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Artigo 8º. Os estabelecimentos penais federais terão a seguinte estrutura básica: inciso 1. Diretoria do estabelecimento penal. Inciso 2. Divisão de segurança e disciplina. Inciso 3. Divisão de reabilitação. Inciso 4. Serviços de saúde. Inciso 5. Serviços de administração. Título 2. Dos agentes penitenciários federais. Artigo 9. A carreira de agente penitenciário federal é disciplinada pela Lei 10.693, que define as atribuições gerais dos ocupantes do cargo. Artigo 10. Os direitos e deveres dos agentes penitenciários federais são definidos no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 8.112, sem prejuízo da observância de outras disposições legais e regulamentares aplicáveis. Artigo 11. O Departamento Penitenciário Nacional editará normas complementares dos procedimentos e das rotinas carcerários
da forma de atuação, das obrigações e dos encargos dos agentes penitenciários nos estabelecimentos penais federais. Parágrafo único. A Diretoria do Sistema Penitenciário Federal adotará as providências para elaboração de manual de procedimentos operacionais das rotinas carcerárias para cumprimento do disposto neste regulamento. Título 3 dos órgãos auxiliares e de fiscalização dos estabelecimentos penais federais. Artigo 12. São órgãos auxiliares do Sistema Penitenciário Federal. Inciso 1. Coordenação Geral de Inclusão, Classificação e Remoção. Inciso 2. Coordenação Geral de Informação e Inteligência Penitenciária. Inciso 3. Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário Federal. Inciso 4. Ouvidoria. Inciso 5. Coordenação Geral de Tratamento Penitenciário e Saúde. Parágrafo único. As competências dos órgãos auxiliares serão disciplinadas no regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Capítulo 1. Da Corregedoria Geral. Artigo 13. A Corregedoria Geral é unidade de fiscalização e correição do Sistema Penitenciário Federal, com a incumbência de preservar os padrões de legalidade e moralidade dos atos de gestão dos administradores das unidades subordinadas ao Departamento Penitenciário Nacional, com vistas à proteção e defesa dos interesses da sociedade, valendo-se de inspeções e investigações em decorrência de representação dos agentes públicos, entidades representativas da comunidade ou de particulares, ou de ofício, sempre que tomar conhecimento de irregularidades. Capítulo 2 da Ouvidoria. Artigo 14. A Ouvidoria do Sistema Penitenciário Nacional é órgão com o encargo de receber, avaliar, sugerir e encaminhar propostas, reclamações e denúncias recebidas no Departamento Penitenciário Nacional, buscando a compreensão e o respeito a necessidades, direitos e valores inerentes à pessoa humana, no âmbito dos estabelecimentos penais federais. Título 4. Das fases evolutivas internas da classificação e da individualização da execução da pena. Artigo 15. A execução administrativa da pena, respeitados os requisitos legais, obedecerá às seguintes fases. Inciso 1. Procedimentos de inclusão. Inciso 2. Avaliação pela Comissão Técnica de Classificação para o desenvolvimento do processo de execução da pena. Artigo 16. Para orientar a individualização da execução penal, os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade. Parágrafo 1º. A classificação e a individualização da execução da pena, de que trata o caput, será feita pela Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo 2º. O Ministério da Justiça definirá os procedimentos da Comissão Técnica de Classificação. Artigo 17. A inclusão do preso em estabelecimento penal federal dar-se-á por ordem judicial, ressalvadas as exceções previstas em lei. Parágrafo 1º. A efetiva inclusão do preso em estabelecimento penal federal concretizar-se-á somente após a conferência dos seus dados de identificação com o ofício de apresentação. Parágrafo 2º. No ato de inclusão, o preso ficará sujeito às regras de identificação e de funcionamento do estabelecimento penal federal previstas pelo Ministério da Justiça. Parágrafo 3º. Na inclusão do preso em estabelecimento penal federal, serão observados os seguintes procedimentos. Inciso 1. Comunicação à família do preso ou pessoa por ele indicada, efetuada pelo setor de assistência social do estabelecimento penal federal acerca da localização onde se encontra. Inciso 2. Prestação de informações escritas ao preso e verbais
aos analfabetos ou com dificuldades de comunicação sobre as normas que orientarão o seu tratamento, as imposições de caráter disciplinar, bem como sobre os seus direitos e deveres. Inciso 3. Certificação das condições físicas e mentais do preso, pelo Estabelecimento Penal Federal. Artigo 18. Quando o preso for oriundo de sistemas penitenciários dos Estados ou do Distrito Federal, deverão acompanhá-lo no ato da inclusão no sistema penitenciário federal a cópia do prontuário penitenciário, os seus pertences e informações acerca do pecúlio disponível. Artigo 19. Quando no ato de inclusão forem detectados indícios de violação da integridade física ou moral do preso, ou verificado o quadro de debilidade do seu estado de saúde, tal fato deverá ser imediatamente comunicado ao diretor do Estabelecimento Penal Federal. Parágrafo único. Recebida a comunicação, o diretor do Estabelecimento Penal Federal deverá adotar as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade. Título 4 da assistência ao preso e ao egresso. Artigo 20. Assistência material à saúde, jurídica, educacional, social, psicológica e religiosa prestada ao preso e ao egresso obedecerá aos procedimentos consagrados pela legislação vigente, observadas as disposições complementares deste regulamento. Artigo 21. A assistência material será prestada pelo Estabelecimento Penal Federal por meio de programa de atendimento às necessidades básicas do preso. Artigo 22. A assistência à saúde consiste no desenvolvimento de ações visando garantir a correta aplicação de normas e diretrizes da área da saúde. Será de caráter preventivo e curativo e compreenderá os atendimentos médico, farmacêutico, odontológico, ambulatorial e hospitalar, dentro do estabelecimento penal federal ou instituição do sistema de saúde pública, nos termos de orientação do Departamento Penitenciário Nacional. Artigo 23. A assistência psiquiátrica e psicológica será prestada por profissionais da área, por intermédio de programas envolvendo o preso e seus familiares e a instituição no âmbito dos processos de ressocialização e reintegração social. Artigo 24. Aos presos submetidos ao regime disciplinar diferenciado serão assegurados atendimento psiquiátrico e psicológico com a finalidade de: inciso 1. Determinar o grau de responsabilidade pela conduta faltosa anterior, ensejadora da aplicação do regime diferenciado. Inciso 2. Acompanhar, durante o período da sanção, os eventuais efeitos psíquicos de uma reclusão severa, cientificando as autoridades superiores das eventuais ocorrências advindas do referido regime. Artigo 25. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar, ensino básico e fundamental, profissionalização e desenvolvimento sociocultural. Parágrafo 1º. O ensino básico e fundamental será obrigatório, integrando-se ao sistema escolar da unidade federativa, em consonância com o regime de trabalho do Estabelecimento Penal Federal e as demais atividades socioeducativas e culturais. Parágrafo 2º. O ensino profissionalizante poderá ser ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico, atendendo-se às características da população urbana e rural, segundo aptidões individuais e demanda do mercado. Parágrafo 3º. O ensino deverá se estender aos presos em regime disciplinar diferenciado, preservando sua condição carcerária e de isolamento em relação aos demais presos, por intermédio de programa específico de ensino
voltado para presos nesse regime. Parágrafo 4º. O estabelecimento penal federal disporá de biblioteca para uso geral dos presos, provida de livros de literatura nacional e estrangeira, técnicos, inclusive jurídicos, didáticos e recreativos. Parágrafo 5º. O estabelecimento penal federal poderá, por meio dos órgãos competentes, promover convênios com órgãos ou entidades públicos ou particulares, visando a doação por estes entes de livros ou programas de bibliotecas volantes, para ampliação de sua biblioteca. Artigo 26. É assegurada a liberdade de culto e de crença, garantindo a participação de todas as religiões interessadas, atendidas as normas de segurança e os programas instituídos pelo Departamento Penitenciário Federal. Artigo 27. A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Artigo 28. A assistência ao egresso poderá ser providenciada pelos sistemas penitenciários estaduais ou distrital, onde resida sua família, mediante convênio estabelecido entre a União e os Estados ou o Distrito Federal, a fim de facilitar o acompanhamento e a implantação de programas de apoio ao egresso. Artigo 29. Após entrevista e encaminhamento realizados pela Comissão Técnica de Classificação e ratificados pelo diretor do Estabelecimento Penal Federal, poderá o preso se apresentar à autoridade administrativa prisional no Estado ou no Distrito Federal onde residam seus familiares, para a obtenção da assistência. Parágrafo 1º. O egresso somente obterá a prestação assistencial no Estado ou no Distrito Federal onde residam comprovadamente seus familiares. Parágrafo 2º. O Estado ou Distrito Federal onde residam os familiares do preso deve estar conveniado com a União para prestação de assistência descentralizada ao egresso. Artigo 30. Considera-se egressos, para os efeitos desse regulamento, inciso 1, o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento penal. Inciso 2, o liberado condicional, durante o período de prova. Título 6, do regime disciplinar ordinário. Capítulo 1, das recompensas e regalias, dos direitos e dos deveres dos presos. Seção 1, das recompensas e regalias. Artigo 31. As recompensas têm como pressuposto o bom comportamento reconhecido do condenado ou do preso provisório, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Parágrafo único. As recompensas objetivam motivar a boa conduta, desenvolver os sentidos de responsabilidade e promover o interesse e a cooperação do preso definitivo ou provisório. Artigo 32. São recompensas: inciso 1, o elogio; inciso 2, a concessão de regalias. Artigo 33. Será considerado para efeito de elogio a prática de ato de excepcional relevância humanitária ou do interesse do bem comum. Parágrafo único. O elogio será formalizado em portaria do diretor do Estabelecimento Penal Federal. Artigo 34. Constitui regalias concedidas aos presos pelo diretor do Estabelecimento Penal Federal. Inciso 1. Assistir a sessões de cinema, teatro, shows e outras atividades socioculturais em épocas especiais fora do horário normal. Inciso 2. Assistir a sessões de jogos esportivos em épocas especiais fora do horário normal. Inciso 3. Praticar esportes em áreas específicas. Inciso 4. Receber visitas extraordinárias devidamente autorizadas. Parágrafo único. Poderão ser acrescidas pelo diretor do Estabelecimento Penal Federal outras regalias de forma progressiva, acompanhando as diversas fases de cumprimento da pena. Artigo 35. As regalias poderão ser suspensas ou restringidas, isolada ou cumulativamente, por cometimento de conduta incompatível com este regulamento,
mediante ato motivado da diretoria do estabelecimento penal federal. Parágrafo 1º. Os critérios para controlar e garantir ao preso a concessão e o gozo da regalia de que trata o caput serão estabelecidos pela administração do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º. A suspensão ou a restrição de regalias deverá ter estrita observância na reabilitação da conduta faltosa do preso, sendo retomada ulteriormente a reabilitação a critério do diretor do estabelecimento penal federal. Seção 2 dos direitos dos presos. Artigo 36. Ao preso condenado ou provisório, incluso no sistema penitenciário federal, serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Artigo 37. Constituem direitos básicos e comuns dos presos condenados ou provisórios. Inciso 1. Alimentação suficiente e vestuário. Inciso 2. Atribuição de trabalho e sua remuneração. Inciso 3. Previdência social. Inciso 4. Constituição de pecúlio. Inciso 5. Proporcionalidade da distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. Inciso 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. Inciso 7. Assistenciais. Material à saúde jurídica, educacional, social, psicológica e religiosa. Inciso 8. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Inciso 9. Entrevista pessoal e reservada com advogado. Inciso 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Inciso 11. Chamamento nominal. Inciso 12. Igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização da pena. Inciso 13. Audiência especial com o diretor do estabelecimento penal federal. Inciso 14. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Inciso 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Parágrafo único. Diante da dificuldade de comunicação, deverá ser identificado entre os agentes, os técnicos, os médicos e outros presos quem possa acompanhar e assistir o preso com proveito, no sentido de compreender melhor suas carências, para traduzi-las com fidelidade à pessoa que irá entrevistá-lo ou tratá-lo. Seção 3 dos deveres dos presos. Artigo 38. Constituem deveres dos presos condenados ou provisórios. Inciso 1. Respeitar as autoridades constituídas, servidores públicos, funcionários e demais presos. Inciso 2. Cumprir as normas de funcionamento do estabelecimento penal federal. Inciso 3. Manter comportamento adequado em todo o decurso da execução da pena federal. Inciso 4. Submeter-se à sanção disciplinar imposta. Inciso 5. Manter conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. Inciso 6. Não realizar manifestações coletivas que tenham o objetivo de reivindicação ou reclamação. Inciso 7. Indenizar ao Estado e a terceiros pelos danos materiais a que der causa, de forma culposa ou dolosa. Inciso 8. Zelar pela higiene pessoal e asseio da cela ou de qualquer outra parte do estabelecimento penal federal. Inciso 9. Devolver ao setor competente, quando de sua soltura, os objetos fornecidos pelo estabelecimento penal federal e destinados ao uso próprio. Inciso 10. Submeter-se à requisição das autoridades judiciais, policiais e administrativas, bem como dos profissionais de qualquer área técnica para exames ou entrevistas. Inciso 11. Trabalhar no decorrer de sua pena. Inciso 12. Não portar ou não utilizar aparelho de telefonia móvel celular
ou qualquer outro aparelho de comunicação com, com o meio exterior, bem como seus componentes ou acessórios. Capítulo 2 da disciplina. Artigo 39. Os presos estão sujeitos à disciplina que consiste na obediência às normas e determinações estabelecidas por autoridade competente e no respeito às autoridades e seus agentes no desempenho de suas atividades funcionais. Artigo 40. A ordem e a disciplina serão mantidas pelos servidores e funcionários do estabelecimento penal federal por intermédio dos meios legais e regulamentares adequados. Artigo 41. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Capítulo 3 das faltas disciplinares. Artigo 42. As faltas disciplinares, segundo sua natureza, classificam-se em: inciso 1, leves; inciso 2, médias; inciso 3, graves. Parágrafo único. As disposições deste regulamento serão igualmente aplicadas quando a falta disciplinar ocorrer fora do estabelecimento penal federal, durante a movimentação do preso. Seção 1 das faltas disciplinares de natureza leve. Artigo 43. Considera-se falta disciplinar de natureza leve, inciso 1, comunicar-se com visitantes sem a devida autorização. Inciso 2, manusear equipamento de trabalho sem autorização ou sem conhecimento do encarregado, mesmo a pretexto de reparos ou limpeza. Inciso 3, utilizar-se de bens de propriedade do Estado, de forma diversa para a qual recebeu. Inciso 4, estar indevidamente trajado. Inciso 5, usar material de serviço para finalidade diversa da qual foi prevista, se o fato não estiver previsto como falta grave. Inciso 6, remeter correspondência sem registro regular pelo setor competente. Inciso 7, provocar perturbações com ruídos e vozeiros ou vaias. Inciso 8, desrespeito às demais normas de funcionamento do estabelecimento penal federal, quando não configurar outra classe de falta. Seção 2. Das faltas disciplinares de natureza média. Artigo 44. Considera-se falta disciplinar de natureza média, inciso 1, atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade, frente às autoridades, aos funcionários, a outros sentenciados ou aos particulares, no âmbito do estabelecimento penal federal. Inciso 2. Fabricar, fornecer ou ter consigo objeto ou material cuja posse seja proibida em ato normativo do Departamento Penitenciário Nacional. Inciso 3. Desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido confiada. Inciso 4. Simular doença para eximir-se de dever legal ou regulamentar. Inciso 5. Divulgar notícia que possa perturbar a ordem ou a disciplina. Inciso 6. Dificultar a vigilância em qualquer dependência do estabelecimento penal federal. Inciso 7. Perturbar a jornada de trabalho, a realização de tarefas, ou repouso noturno ou a recreação. Inciso 8. Inobservar os princípios de higiene pessoal, da cela e das demais dependências do estabelecimento penal federal. Inciso 9. Portar ou ter em qualquer lugar do estabelecimento penal federal dinheiro ou título de crédito. Inciso 10. Praticar fato previsto como crime culposo ou contravenção sem prejuízo da sanção penal. Inciso 11. Comunicar-se com presos em cela disciplinar ou regime disciplinar diferenciado ou entregar-lhes qualquer objeto sem autorização. Inciso 12. Opor-se à ordem de contagem da população carcerária, não respondendo ao sinal convencional da autoridade competente. Inciso 13. Recusar-se a deixar a cela
quando determinado, mantendo-se em atitude de rebeldia. Inciso 14. Praticar atos de comércio de qualquer natureza. Inciso 15. Faltar com a verdade para obter qualquer vantagem. Inciso 16. Transitar ou permanecer em locais não autorizados. Inciso 17. Não se submeter às requisições administrativas e judiciais e policiais. Inciso 18. Descumprir as datas e horários das rotinas estipuladas pela administração para quaisquer atividades no estabelecimento penal federal. Inciso 19. Ofender os incisos 1, 3, 4 e 6 a 10 do artigo 39 da Lei 7.210. Seção 3. Das faltas disciplinares de natureza grave. Artigo 45. Considera-se falta disciplinar de natureza grave, consoante disposto na Lei 7.210 e legislação complementar. Inciso 1. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Inciso 2. Fugir. Inciso 3. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Inciso 4. Provocar acidente de trabalho. Inciso 5. Deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Inciso 6. Deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas. Inciso 7. Praticar fato previsto como crime doloso. Capítulo 4 da sanção disciplinar. Artigo 46. Os atos de indisciplina serão passíveis das seguintes penalidades. Inciso 1. Advertência verbal. Inciso 2. Repreensão. Inciso 3. Suspensão ou restrição de direitos, observadas as condições previstas no artigo 41, parágrafo único, da Lei 7.210. Inciso 4. Isolamento na própria cela ou em local adequado. Inciso 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Parágrafo 1º. A advertência verbal é punição de caráter educativo, aplicável às infrações de natureza leve. Parágrafo 2º. A repreensão é sanção disciplinar revestida de maior rigor no aspecto educativo, aplicável em caso de infração de natureza média, bem como as reincidentes de infração de natureza leve. Artigo 47. As faltas graves correspondem às sanções de suspensão ou restrição de direitos ou isolamento. Artigo 48. A prática de fato previsto como crime doloso e que ocasione subversão da ordem ou da disciplina internas sujeita o preso sem prejuízo da sanção penal ao regime disciplinar diferenciado. Artigo 49. Compete ao diretor do estabelecimento penal federal a aplicação das sanções disciplinares referentes às faltas médias e leves, ouvido o Conselho Disciplinar e a autoridade judicial as referentes às faltas graves. Artigo 50. A suspensão ou restrição de direitos e o isolamento na própria cela ou em local adequado não poderão exceder a 30 dias, mesmo nos casos de concurso de infrações disciplinares, sem prejuízo da aplicação do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo 1º. O preso, antes e depois da aplicação da sanção disciplinar consistente no isolamento, será submetido a exame médico que ateste sua condição de saúde. Parágrafo 2º. O relatório médico resultante do exame de que trata o parágrafo 1º será anexado no prontuário do preso. Artigo 51. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Parágrafo único. O preso que concorrer para o cometimento da falta disciplinar incidirá nas sanções combinadas à sua culpabilidade. Capítulo 5. Das medidas cautelares administrativas. Artigo 52. O diretor do estabelecimento penal federal poderá determinar em ato motivado como medida cautelar administrativa o isolamento preventivo do preso por período não superior a 10 dias. Artigo 53.
Ocorrendo rebelião, para a garantia da segurança das pessoas e coisas, poderá o diretor do estabelecimento penal federal, em ato devidamente motivado, suspender as visitas aos presos por até 15 dias, prorrogável uma única vez por até igual período. Título 7 das normas de aplicação do regime disciplinar diferenciado. Artigo 54. Sem prejuízo das normas do regime disciplinar ordinário, a sujeição do preso provisório ou condenado ao regime disciplinar diferenciado será feita em estrita observância às disposições legais. Artigo 55. O diretor do estabelecimento penal federal, na solicitação de inclusão de preso no regime disciplinar diferenciado, instruirá o expediente com o termo de declarações da pessoa visada e de sua defesa técnica, se possível. Artigo 56. O diretor do estabelecimento penal federal, em que se cumpre o regime disciplinar diferenciado, poderá recomendar ao diretor do Sistema Penitenciário Federal que requeira à autoridade judiciária a reconsideração da decisão de incluir o preso no citado regime ou tenha, por necessário ou inconveniente, o prosseguimento da sanção. Artigo 57. O cumprimento do regime disciplinar diferenciado exaure a sanção e nunca poderá ser invocado para fundamentar novo pedido de inclusão ou desprestigiar o mérito do sentenciado, salvo neste último caso, quando motivado pela má conduta denotada no curso do regime e sua persistência no sistema comum. Artigo 58. O cumprimento do regime disciplinar diferenciado em estabelecimento penal federal, além das características elencadas nos incisos 1 a 6 do artigo 6º, observará o que segue. Inciso 1. Duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção, nos termos da lei. Inciso 2. Banho de sol de 2 horas diárias. Inciso 3. Uso de algemas nas movimentações internas e externas, dispensadas apenas nas áreas de visita, banho de sol, atendimento assistencial e, quando houver, nas áreas de trabalho e estudo. Inciso 4. Sujeição do preso aos procedimentos de revista pessoal, de sua cela e seus pertences, sempre que for necessária sua movimentação interna e externa, sem prejuízo das inspeções periódicas. Inciso 5. Visita semanal de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas. Capítulo 8. Título 8. Do procedimento de apuração de faltas disciplinares, da classificação da conduta e da reabilitação. Capítulo 1. Do procedimento de apuração de faltas disciplinares. Artigo 59. Para os fins deste regulamento, entende-se como procedimento de apuração de faltas disciplinares a sequência de atos adotados para apurar determinado fato. Parágrafo único. Não poderá atuar como encarregado ou secretário em qualquer ato do procedimento amigo íntimo ou desafeto, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado. Artigo 60. Ao preso é garantido o direito de defesa, com os recursos a ele inerentes. Seção 1 da instauração do procedimento. Artigo 61. O servidor que presenciar ou tomar conhecimento de falta de qualquer natureza praticada por preso redigirá comunicado do evento com a descrição minuciosa das circunstâncias do fato e dos dados dos envolvidos, e o encaminhará ao diretor do estabelecimento penal federal para a adoção das medidas cautelares necessárias e demais providências cabíveis. Parágrafo 1º.
O comunicado do evento deverá ser redigido no ato do conhecimento da falta, constando o fato no livro de ocorrências do plantão. Parágrafo 2º. Nos casos em que a falta disciplinar do preso estiver relacionada com a má conduta de servidor público, será providenciada a apuração do fato envolvendo o servidor em procedimento separado, observadas as disposições pertinentes da Lei 8.112 de 1990. Artigo 62. Quando a falta disciplinar constituir também ilícito penal, deverá ser comunicada às autoridades competentes. Artigo 63. O procedimento disciplinar será instaurado por meio de portaria do diretor do estabelecimento penal federal. Parágrafo único. A portaria inaugural deverá conter a descrição sucinta dos fatos, constando o tempo, modo, lugar, indicação da falta e demais informações pertinentes, bem como, sempre que possível, a identificação dos seus autores, com o nome completo e a respectiva matrícula. Artigo 64. O procedimento deverá ser concluído em até 30 dias. Artigo 65. A investigação preliminar será adotada quando não for possível a individualização imediata da conduta faltosa do preso ou na hipótese de não restar comprovada a autoria do fato, designando, se necessário, servidor para apurar preliminarmente os fatos. Parágrafo 1º. Na investigação preliminar, deverá ser observada a pertinência dos fatos e a materialidade da conduta faltosa, inquirindo os presos, servidores e funcionários, bem como apresentada toda a documentação pertinente. Parágrafo 2º. Findos os trabalhos preliminares, será elaborado o relatório. Seção 2. Da instrução do procedimento. Artigo 66. Caberá à autoridade que presidir o procedimento elaborar o termo de instalação dos trabalhos e, quando houver designação de secretário, o termo de compromisso deste em separado, providenciando o que segue. Inciso 1. Designação de data, hora e local da audiência. Inciso 2. Citação do preso e intimação de seu defensor, cientificando-os sobre o comparecimento em audiência na data e hora designadas. Inciso 3. Intimação das testemunhas. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de citação do preso definitivo ou provisório decorrente de fuga, ocorrerá o sobrestamento do procedimento até a recaptura, devendo ser informado o juízo competente. Parágrafo 2º. No caso de o preso não possuir defensor constituído, será providenciada a imediata comunicação à área de assistência jurídica do Estabelecimento Penal Federal para a designação de defensor público. Seção 3. Da audiência. Artigo 67. Na data previamente designada, será realizada a audiência, facultada a apresentação de defesa preliminar, prosseguindo-se com o interrogatório do preso e a oitiva das testemunhas, seguida da defesa final oral ou por escrito. Parágrafo 1º. A autoridade responsável pelo procedimento informará o acusado do seu direito de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas, dando-se continuidade à audiência. Parágrafo 2º. O silêncio não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Parágrafo 3º. Nos casos em que o preso não estiver em isolamento preventivo e diante da complexidade do caso, a defesa final poderá ser substituída pela apresentação de contestação escrita, caso em que a autoridade considerar prazo hábil, improrrogável, para o seu oferecimento, observados os prazos para a conclusão do procedimento. Parágrafo 4º. Na ata de audiência serão registrados resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentais e as informações úteis à apuração dos fatos. Parágrafo 5º.
serão decididos de plano todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do procedimento, e as demais questões serão decididas no relatório da autoridade disciplinar. Artigo 68. Se o preso comparecer na audiência desacompanhado de advogado, ser-lhe-á designado pela autoridade defensor para a promoção de sua defesa. Artigo 69. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo no caso de proibição legal e de impedimento. Parágrafo 1º. O servidor que sem justa causa se recusar a depor ficará sujeito às sanções cabíveis. Parágrafo 2º. As testemunhas arroladas serão intimadas pelo correio, salvo quando a parte interessada se comprometer em providenciar o comparecimento destas. Seção 4 do relatório. Artigo 70. Encerradas as fases de instrução e defesa, a autoridade designada para presidir o procedimento apresentará relatório final, no prazo de 3 dias, contados a partir da data da realização da audiência, opinando fundamentalmente sobre a aplicação da sanção disciplinar ou a absolvição do preso. Encaminhará os autos para apreciação do diretor do estabelecimento penal federal. Parágrafo único. Nos casos em que reste comprovada a autoria de danos capazes de ensejar responsabilidade penal ou civil, deverá a autoridade, em seu relatório, manifestar-se conclusivamente, propondo o encaminhamento às autoridades competentes. Seção 5 da decisão. Artigo 71. O diretor do estabelecimento penal federal, após avaliar o procedimento, proferirá decisão final no prazo de 2 dias contados da data do recebimento dos autos. Parágrafo único. O diretor do estabelecimento penal federal ordenará, antes de proferir decisão final, diligências imprescindíveis ao esclarecimento do fato. Artigo 72. Na decisão do diretor do estabelecimento penal federal a respeito de qualquer infração disciplinar, deverão constar as seguintes providências. Inciso 1. Ciência por escrito ao preso e seu defensor. Inciso 2. Registro em ficha disciplinar. Inciso 3. Juntada de cópia do procedimento disciplinar no prontuário do preso. Inciso 4. Remessa do procedimento ao juízo competente, nos casos de isolamento preventivo e falta grave. Inciso 5. Comunicação à autoridade policial competente quando a conduta faltosa constituir ilícito penal. Parágrafo único. Sobre possível responsabilidade civil por danos causados ao patrimônio do Estado, serão remetidas cópias do procedimento ao Departamento Penitenciário Nacional para a adoção das medidas cabíveis, visando a eventual reparação do dano. Seção 6 do recurso. Artigo 73. No prazo de 5 dias, caberá recurso da decisão de aplicação de exceção disciplinar consistente em isolamento celular, suspensão ou restrição de direitos ou de repreensão. Parágrafo 1º. A este recurso não se atribuirá efeito suspensivo, devendo ser julgado pela diretoria do Sistema Penitenciário Federal em 5 dias. Parágrafo 2º. Da decisão que aplicar a penalidade de advertência verbal, caberá pedido de reconsideração no prazo de 48 horas. Seção 7. Das disposições gerais. Artigo 74. Os prazos do procedimento disciplinar, nos casos em que não for necessária a adoção do isolamento preventivo do preso, poderão ser prorrogados uma única vez por igual período. Parágrafo único. A prorrogação de prazo de que trata o caput não se aplica ao prazo estipulado para a conclusão dos trabalhos sindicantes. Artigo 75. O não comparecimento do defensor constituído do preso
independentemente do motivo, a qualquer ato do procedimento não acarretará a suspensão dos trabalhos ou prorrogação dos prazos, devendo ser nomeado outro defensor para acompanhar aquele ato específico. Capítulo 2. Da classificação da conduta e da reabilitação. Artigo 76. A conduta do preso recolhido em estabelecimento penal federal será classificada como: inciso 1, ótima; inciso 2, boa; inciso 3, regular; inciso 4, má. Artigo 77. Ótimo comportamento carcerário é aquele decorrente de prontuário sem anotações de falta disciplinar, desde o ingresso do preso no estabelecimento penal federal até o momento da requisição do atestado de conduta, somado à anotação de uma ou mais recompensas. Artigo 78. Bom comportamento carcerário é aquele decorrente de prontuário, sem anotações de falta disciplinar, desde o ingresso do preso no estabelecimento penal federal até o momento da requisição do atestado de conduta. Parágrafo único. Equipara-se ao bom comportamento carcerário o do preso cujo prontuário registra a prática de faltas, com reabilitação posterior de conduta. Artigo 79. Comportamento regular é o do preso cujo prontuário registra a prática de faltas médias ou leves, sem reabilitação de conduta. Artigo 80. O mau comportamento carcerário é o do preso cujo prontuário registra a prática de falta grave, sem reabilitação de conduta. Artigo 81. O preso terá os seguintes prazos para reabilitação da conduta, a partir do término do cumprimento da sanção disciplinar. Inciso 1. 3 meses para as faltas de natureza leve. Inciso 2. 6 meses para as faltas de natureza média. Inciso 3. 12 meses para as faltas de natureza grave. Inciso 4. 24 meses para as faltas de natureza grave que forem cometidas com grave violência à pessoa ou com finalidade de incitamento à participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina, que ensejarem a aplicação de regime disciplinar diferenciado. Artigo 82. O cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza durante o período de reabilitação acarretará a imediata anulação do tempo de reabilitação até então cumprido. Parágrafo 1º. Com a prática de nova falta disciplinar, exigir-se-á novo tempo para a reabilitação, que deverá ser somado ao tempo estabelecido para a falta anterior. Parágrafo 2º. O diretor do estabelecimento penal federal não expedirá o atestado de conduta enquanto tramitar procedimento disciplinar para apuração de falta. Artigo 83. Caberá recurso sem efeito suspensivo no prazo de 5 dias, dirigido à diretoria do Sistema Penitenciário Federal contra a decisão que atestar conduta. Título 9. Dos meios de coerção. Artigo 84. Os meios de coerção só serão permitidos quando forem inevitáveis para proteger a vida humana e para o controle da ordem e da disciplina do estabelecimento penal federal, desde que tenham sido esgotadas todas as medidas menos extremas para se alcançar este objetivo. Parágrafo único. Os servidores e funcionários que recorrerem ao uso da força limitar-se-ão a utilizar a mínima necessária, devendo informar imediatamente ao diretor do estabelecimento penal federal sobre o incidente. Artigo 85. A sujeição a instrumentos tais como algemas, correntes, ferros e coletes de força nunca deve ser aplicada como punição. Parágrafo único. A utilização destes instrumentos será disciplinada pelo Ministério da Justiça. Artigo 86. As armas de fogo letais não serão usadas salvo quando estritamente necessárias. Parágrafo 1º. É proibido o porte de arma de fogo letal
nas áreas internas do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º. As armas de fogo letais serão portadas pelos agentes penitenciários federais exclusivamente em movimentações externas e nas ações de guarda e vigilância do estabelecimento penal federal, das muralhas, dos alambrados e das guaritas que compõem as suas edificações. Artigo 87. Somente será permitido ao estabelecimento penal federal utilizar cães para auxiliar na vigilância e no controle da ordem e da disciplina após cumprirem todos os requisitos exigidos em ato do Ministério da Justiça que tratar da matéria. Artigo 88. Outros meios de coerção poderão ser adotados, desde que disciplinada sua finalidade e uso pelo Ministério da Justiça. Artigo 89. Poderá ser criado grupo de intervenção composto por agentes penitenciários para desempenhar ação preventiva e resposta rápida diante de atos de insubordinação dos presos, que possam conduzir a uma situação de maior proporção ou com efeito prejudicial sobre a disciplina e ordem do estabelecimento penal federal. Artigo 90. O diretor do estabelecimento penal federal, nos casos de denúncia de tortura, lesão corporal, maus tratos ou outras ocorrências de natureza similar, deve, tão logo tome conhecimento do fato, providenciar, sem prejuízo da tramitação do adequado procedimento para a apuração dos fatos. Inciso 1. Instauração imediata de adequado procedimento apuratório. Inciso 2. Comunicação do fato à autoridade policial para as providências cabíveis, nos termos do artigo 6º do Código de Processo Penal. Inciso 3. Comunicação do fato ao juízo competente, solicitando a realização de exame de corpo de delito, se for o caso. Inciso 4. Comunicação do fato à Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário Federal para que proceda, quando for o caso, ao acompanhamento do respectivo procedimento administrativo. Inciso 5. Comunicação à família da vítima ou pessoa por ela indicada. Título 10. Das visitas e da entrevista com advogado. Capítulo 1. Das visitas. Artigo 91. As visitas têm a finalidade de preservar e estreitar as relações do preso com a sociedade, principalmente com sua família, parentes e companheiros. Parágrafo único. O Departamento Penitenciário Nacional disporá sobre o procedimento de visitação. Artigo 92. O preso poderá receber visitas de parentes, do cônjuge ou do companheiro, de comprovado vínculo afetivo, desde que devidamente autorizados. Parágrafo 1º. As visitas comuns poderão ser realizadas uma vez por semana, exceto em caso de proximidade de datas festivas, quando o número poderá ser maior, a critério do diretor do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º. O período de visitas é de 3 horas. Artigo 93. O preso recolhido ao pavilhão hospitalar ou enfermaria e impossibilitado de se locomover ou em tratamento psiquiátrico poderá receber visita no próprio local, a critério de autoridade médica. Artigo 94. As visitas comuns não poderão ser suspensas, excetuados os casos previstos em lei ou neste regulamento. Artigo 95. A visita íntima tem por finalidade fortalecer as relações familiares do preso e será regulamentada pelo Ministério da Justiça. Parágrafo único. É proibida a visita íntima nas celas de convivência dos presos. Capítulo 2. Da entrevista com o advogado. Artigo 96. As entrevistas com o advogado deverão ser previamente agendadas, mediante requerimento escrito ou oral, à direção do estabelecimento penal federal, que designará imediatamente data e horário para o atendimento reservado, dentro dos 10 dias subsequentes. Parágrafo 1º. Para a designação da data, a direção
observará a fundamentação do pedido, a conveniência do estabelecimento penal federal, especialmente a segurança deste, do advogado, dos servidores, dos funcionários e dos presos. Parágrafo 2º. Comprovada a urgência, a direção deverá, de imediato, autorizar a entrevista. Título 11. Das revistas. Artigo 97. A revista consiste no exame de pessoas e bens que venham a ter acesso ao estabelecimento penal federal, com a finalidade de detectar objetos, produtos ou substâncias não permitidos pela administração. Parágrafo único. O Departamento Penitenciário Nacional disporá sobre o procedimento de revista. Título 12. Do trabalho e do contato externo. Artigo 98. Todo preso, salvo as exceções legais, deverá submeter-se ao trabalho, respeitadas suas condições individuais, habilidades e restrições de ordem de segurança e disciplina. Parágrafo 1º. Será obrigatória a implantação de rotinas de trabalho aos presos em regime disciplinar diferenciado, desde que não comprometa a ordem e a disciplina do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º. O trabalho aos presos em regime disciplinar diferenciado terá caráter remuneratório e laboraterápico, sendo desenvolvido na própria cela ou em local adequado, desde que não haja contato com outros presos. Parágrafo 3º. O desenvolvimento do trabalho não poderá comprometer os procedimentos de revista e vigilância, nem prejudicar o quadro funcional com escolta ou vigilância adicional. Artigo 99. O contato externo é requisito primordial no processo de reinserção social do preso, que não deve ser privado da comunicação com o mundo exterior, na forma adequada e por intermédio de recurso permitido pela administração, preservada a ordem e a disciplina do estabelecimento penal federal. Artigo 100. A correspondência escrita entre o preso e seus familiares e afins será efetuada pelas vias regulamentares. Parágrafo 1º. É livre a correspondência condicionada à sua expedição e recepção às normas de segurança e disciplina do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º. A troca de correspondência não poderá ser restringida ou suspensa a título de sanção disciplinar. Título 13. Das disposições finais e transitórias. Artigo 101. Serão disponibilizados ao estabelecimento penal federal meios para utilização de tecnologia de informação e comunicação, no que concerne a: inciso 1. Prontuários informatizados dos presos. Inciso 2. Videoconferência para entrevistas com presos, servidores e funcionários. Inciso 3. Sistema de pecúlio informatizado. Inciso 4. Sistema de movimentação de presos. Inciso 5. Sistema de procedimentos disciplinares dos presos e processo administrativo disciplinar do servidor. Artigo 102. O Departamento Penitenciário Nacional criará grupo permanente de melhorias na qualidade da prestação do serviço penitenciário, que contará com a participação de um representante da Ouvidoria do Sistema Penitenciário, da Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário, da área de Reintegração Social, Trabalho e Ensino, da área de Informação e Inteligência e da área de Saúde, para estudar e implementar ações e metodologias de melhorias na prestação do serviço público, no que concerne à administração do estabelecimento penal federal. Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar do grupo outros membros da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional, da sociedade civil organizada envolvida com direitos humanos e com assuntos penitenciários ou de outros órgãos da União, dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 103. O estabelecimento penal federal, disciplinado por este regulamento, deverá dispor de serviço de atendimento ao cidadão, SAC, a fim de auxiliar na obtenção de informações e orientações
sobre os serviços prestados, inclusive aqueles atribuídos ao Sistema Penitenciário Federal. Artigo 104. As pessoas idosas, gestantes e portadoras de necessidades especiais, tanto presos e familiares quanto visitantes, terão prioridade em todos os procedimentos adotados por este regulamento. Artigo 105. O Ministério da Justiça editará atos normativos complementares para cumprimento deste regulamento.